Seja bem-vindo em mais um Devocional Palavra que Transforma. Estamos numa série de reflexão sobre o tema Renovada, mas não substituída. Hoje, no quinto dia de reflexão, vamos falar de uma passagem que Jesus Cristo descreve aos seus discípulos como ensinamento. Mas para lembrarmos um pouco do que tratamos nesses dias, o Senhor tratou conosco sobre a renovação. Não podemos substituir a nossa vida por outra vida que possamos imaginar que seria melhor para nós. Desejamos algumas realizações em nossa vida, mas precisamos primeiro perguntar para Deus qual é a vontade e não substituir, colocando na nossa vida algo que não é vontade de Deus. Então, muitas vezes substituímos as nossas prioridades. Deixamos o casamento de lado, os filhos de lado, muitas vezes algum chamado que o Senhor tem para a sua vida colocamos também de lado. Por quê? Porque imaginamos algo que nós podemos até considerar que seja melhor para a nossa vida, mas Deus é quem sabe de todas as coisas e nos criou para um propósito. E dessa forma Deus diz que quando estamos cansadas de algumas situações e que começamos a querer essa substituição e não renovação, precisamos ter um comportamento de águia, voar para o alto na direção de Deus, sem olhar para os lados, sem olhar para a situação, no sentido de nos perdermos na situação e dizer para Deus: Deus, renova as minhas forças como águia para que eu continue no seu caminho, independente do que esteja acontecendo comigo. E dizer para Deus: Senhor, que eu seja renovada no Espírito Santo para que a minha vida e todos que envolvem o propósito que o Senhor tem para mim seja transformado, seja restaurado. E nesse quinto dia de reflexão, então, o Senhor quer falar conosco de um homem que tinha 2 filhos. Este homem, muito abastado financeiramente, se depara com uma situação onde o seu filho mais novo pede a parte dele, a parte da herança. Por quê? Porque ele queria viver da forma como ele imaginava que seria bom para ele. E muitas vezes fazemos isso. Aquilo que o Senhor tem separado para nós, nós queremos tomar posse antecipadamente para utilizar da forma como desejamos. O casamento que o Senhor te concedeu, Ele te dá toda uma direção de como conduzir este casamento, mas você resolve fazer da forma como você deseja, sem perguntar para Deus a direção para ser uma esposa auxiliadora. O tratamento e a educação dos seus filhos, por exemplo, você pode transpor a vontade de Deus e direção no Espírito Santo de como desenvolver e assim se apropriar daquilo que o mundo dita como regra, como uma verdade, mas que foge muitas vezes da palavra de Deus. Então, em todas as áreas da nossa vida, nós não podemos tomar posse, nos apropriar de tal forma que deixamos Deus de lado e passamos a executar cada área da nossa vida da forma como imaginamos. Quando fazemos isso, nós não renovamos, mas substituímos. Substituímos porque tiramos a essência de Jesus Cristo do nosso coração e colocamos uma essência que nós imaginamos que seja correta, sem a direção do Pai. Mesmo que pareça boa, mesmo que pareça adequada, mas o Senhor é quem sabe de todas as coisas, por isso precisamos perguntar para Ele. E esse homem, então, este pai, se depara com essa situação quando o filho pede antecipadamente a sua herança para que ele viva dissolutamente, como diz a palavra. Ele viveu da forma como ele desejou. O pai concede a parte dele da herança, mas ele vive da forma como quer, gasta absolutamente tudo e se vê numa situação de total amargura, uma situação onde ele desejava comer inclusive as comidas dos porcos. E no livro de Lucas, no capítulo 15, a partir do versículo 11, uma parábola bastante conhecida, mas da qual você pode relembrar lendo cada versículo que contextualiza essa história, esta parábola. E diz aqui então, no versículo 14, que havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Então, no meio do caminho,
você ou alguém que você conhece começa então a se perder seus próprios conceitos, gastando toda a sua energia no que não é vontade de Deus e desencadeando ações que fogem à palavra de Deus. E este filho mais novo vivia dessa forma. Só que no versículo 17, depois dele ter passado por situações desagradáveis, por ter agido de maneira equivocada em sua caminhada, diz aqui: e caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Caindo em si, ele toma consciência de que ele deveria retornar ao caminho da onde saiu. Quantas vezes nós clamamos ao Pai misericórdia, porque nós o reconhecemos como benevolente, como misericordioso, amoroso, como um Pai que perdoa, e nós falamos: Senhor, nos perdoa, porque eu caí em si, eu percebi que o caminho que eu estava seguindo não é um caminho correto. As palavras que eu uso em meu casamento, as palavras que eu uso com os meus filhos, na profissão, no meu ministério, na forma como eu penso sobre aquela pessoa, os julgamentos que estão no meu coração, as oportunidades que chegam até mim e que eu sei que são oportunidades contra a sua palavra e eu acabo me apropriando dessas oportunidades. Senhor, me instrua, faz que o meu coração seja renovado no Espírito Santo, porque hoje eu caí em si e eu me arrependo e quero retornar ao caminho das veredas, aos caminhos com pastos verdejantes, porque são nestes pastos que eu sou cuidada pelo Senhor. Essa é uma oração de arrependimento e de pedido de socorro. Mas quantas pessoas ao seu lado que você conhece, seu esposo, seus filhos, suas amigas, pessoas que caminham junto contigo e que passam também por essa situação, mas quando estas resolvem retornar ao caminho de um bom relacionamento no casamento, no caso o seu cônjuge, os seus filhos desejam retomar um relacionamento genuíno entre filhos e pais, pessoas que querem te pedir perdão e você não aceita, porque você diz: esta pessoa tomou um caminho que não era um caminho correto e hoje vem pedir perdão, eu não perdoo. Então essa é uma atitude que precisa de renovação no seu coração, para que você não substitua a bênção do perdão pela raiva e a ira, porque este pai, nessa parábola que Jesus ensina os seus discípulos, diz que este pai não olhou para as atitudes erradas deste filho, mas o abraçou, correu até ele e fez uma festa, celebrou uma festa, porque este menino, este filho caiu em si. Então quantas pessoas caem em si, mas não encontram um abraço, porque o outro não admite que a renovação exista. Então muitos casamentos, muitos relacionamentos com os filhos, muitos relacionamentos com outras pessoas, eles acabam se desgastando porque um ou outro não aceitou o perdão. Quando nós clamamos ao Pai: Senhor, nos perdoa, nos renova, porque reconhecemos a misericórdia do Senhor, porque nós não podemos ser misericordiosos com outras pessoas e a palavra nos ensina. Então que o seu coração seja um coração renovado nesta parte de perdão, de misericórdia, de amor ao próximo, porque os outros também têm a mesma oportunidade que você tem para o arrependimento. O pai declara neste versículo 24: porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Então há alegria nos céus, há alegria no nosso coração quando uma pessoa ela é renovada no Espírito Santo e passa a ter uma vida de acordo com o que Deus deseja. Por isso é importante que as pessoas que têm a renovação no Espírito Santo encontre em outras pessoas o abraço. Seja você essa pessoa que abraça,
Seja você essa pessoa que não julga, mas que recebe aqueles que têm um tempo de renovação no Espírito Santo, que caíram em si e perceberam o erro que estava cometendo. Ore por essas pessoas. Fale, Senhor, as pessoas que precisam de renovação, assim como eu, que sejam renovadas, que venham cair em si e retornem ao caminho das veredas do Pai, das veredas de Deus, da verdade absoluta que o Senhor nos deixa em sua palavra. Que Deus te abençoe, que você seja continuamente renovada no Espírito Santo e que você aceite com alegria, de braços abertos, aquela outra pessoa que também passa diariamente por renovação no Espírito Santo, para que nenhum relacionamento seja substituído, para que a vontade de Deus não seja substituída por vontades contrárias que podem te levar e levar relacionamentos para o abismo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.